Bom dia, bom dia! Tudo bom com vocês? E hoje a lição para nós, hein? Vamos estudar? Que tá show! Vamos aqui hoje no nosso 32º princípio de riqueza e 33º princípio de riqueza. Vamos aprender como a gente vai começar a galgar a nossos rendimentos, fazer com que eles se multipliquem. Então, como eu sempre faço, eu dou uma lida antes, olho, para poder estudar com vocês. E precisamos começar, hein? Vamos ver daqui um ano, que vai ser um propósito, né? Daqui um ano, como que a gente vai estar com essas nossas finanças, se a gente começar a aplicar o que eles nos ensinam aqui hoje nesse livro. O 32º princípio de riqueza diz: você não terá mais até provar que é capaz de lidar com o que já possui. Antes de gerir uma grande fortuna, você precisa adquirir o hábito e a capacidade de administrar pouco dinheiro. Lembre-se, somos criaturas de hábitos. Portanto, o hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Como sempre a gente fala, né? Não é quanto você ganha, mas com o que você faz com o que você ganha. É difícil, não é fácil, né? A gente já vem com aquelas crenças, com os nossos ensinamentos. A gente já vem, né, com um monte de coisa já enraizada. E a gente gasta tudo que a gente recebe, a gente já gasta. E a gente às vezes fica devendo o mês anterior. Então, esse aprendizados. Vamos fazer o propósito? Porque eu também tô aqui comprometida. Eu vou me esforçar, prometo. Para daqui um ano voltar aqui e falar para vocês, olha, eu coloquei em prática e o resultado começou a aparecer. É um comprometimento. Diz que quando a gente se compromete com o público, com todo mundo, tá gravado. Tem que fazer acontecer. Então, vamos? Não, vamos, a gente consegue. E aí o 33º princípio de riqueza diz: o hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Vamos lá, vamos estudar, vai ser muito interessante hoje esse capítulo, hein? Muitos ensinamentos aqui hoje de como administrar o dinheiro. Então, como você deve administrar seu dinheiro? Primeiro, abra uma conta bancária e batize-a Conta da Liberdade Financeira. Conta da Liberdade Financeira. Deposite nela 10% de cada real que você recebeu. Abre aspas. Já descontados os impostos. Fecha as aspas. Esse dinheiro só deve ser usado para investir e para comprar ou criar fluxos de rendimentos passivos. A finalidade dessa conta é gerar uma galinha que põe ovos de ouro chamados rendimentos passivos. O que às vezes quer dizer um rendimento passivo? Às vezes você compra uma casa e você deixa lá alugada e você vai receber no aluguel dela. É um rendimento passivo. Aí quando você abre uma conta bancária aqui também, que você vai depositando, no futuro você vai receber o que? Os juros, que são os ovos. Mas enquanto nós não temos, então a gente tem que fazer com que isso cresça para que a gente possa colher os ovos. E quando é que você vai começar a gastar esse dinheiro? Nunca. Não é nunca, né? Assim, enquanto ele não começar a render lá os seus ovos. Ele jamais será gasto. Trata-se de investimento apenas. Trata-se só de investimento. Quando você se aposentar, tá vendo? Então, tá vendo? Então você vai usá-lo, mas lá longe. Então por isso que você precisa começar a guardá-lo para que lá na sua aposentadoria, como a gente falou, você vai poupar para poder usufruir dele dos juros. Quando você se aposentar, passará a usar os rendimentos dessa conta, os ovos, mas não o principal. Assim, ele estará sempre crescendo e você nunca ficará na mão. Bom dia, Brendo!
Então a parte aqui, ó, estudando, hein? A gente chegou na parte de como saber aplicar lá o dinheiro. Bom dia, Eliane, seja bem-vinda. Emma, uma das minhas alunas, não minhas, né? Aqui do livro, do autor, contou-me a sua história. Alguns anos atrás, ela estava à beira da falência. Não queria, mas não via alternativa. As suas dívidas iam muito além da sua capacidade de administrá-las. Depois de conhecer o sistema de administração do dinheiro que ensino, ela disse: o autor ensina, tá? Que eu ainda não cheguei nesse ponto de ensinar aqui, tá? Vamos lá. É isso aí. É assim que vou sair dessa enrascada. Como os demais participantes, Emma foi orientada a dividir o seu dinheiro entre várias contas. Fantástico! Disse a si mesma. Mas não tenho nenhum dinheiro para dividir. Decidida a tentar, ela começou a depositar R$ 1 por mês nas suas contas. Então ela decidiu. E quem fala muito do poder da decisão é a Marli Albuquerque, né? A nossa companheira aqui de estudos. Aplicando o sistema de alocação que aprendeu, daquele dólar, ela depositou 10 daquele dólar, daquele R$ 1, né? A gente vai colocar aqui em reais para a gente ficar mais interagido aqui na nossa realidade. Daquele R$ 1, ela pegou 10 centavos e colocou na conta da liberdade financeira. O seu primeiro pensamento foi: como o meu, como dela, eu acho que de muitos, olha, como vou me tornar financeiramente livre com 10 centavos por mês? Então, comprometeu-se a dobrar aquele valor mensalmente. No mês seguinte, ela separou R$ 2, no terceiro R$ 4, depois R$ 8, depois R$ 16, depois R$ 32, R$ 64 e assim por diante, até que, a partir do 12º mês, que deu um ano, estava depositando R$ 2.048. 2 anos depois, os seus esforços começaram a dar resultados espetaculares. Emma conseguiu depositar R$ 10.000 de uma só vez na sua conta da liberdade financeira. Uau! Ela havia desenvolvido tão bem o hábito de administrar dinheiro que, quando um prêmio de R$ 10.000 caiu no seu colo, Emma não precisou dessa quantia para nada e pôde investi-la naquela conta. Hoje, essa mulher não deve mais e está a caminho de se tornar financeiramente livre. Tudo isso foi possível porque ela agiu de acordo com o que aprendeu, começando com um único dólar, um único real por mês. Não importa se você tem uma fortuna ou praticamente nada. Então, essa parte é muito importante para nós. Não importa se você tem uma fortuna ou praticamente nada. O essencial é começar já a administrar o que está nas suas mãos. Em pouco tempo, você ficará impressionado com os resultados. Outro dos meus alunos disse: como posso gerir o meu dinheiro se estou vivendo de empréstimos? E quantas pessoas hoje em dia não estão vivendo de empréstimos? Muitas, né? Muitas. Não vou falar para você que aqui em casa também não tenha, tá? A resposta foi: pegue emprestado mais R$ 1 e administre-o. Não interessa se você está arranjando dinheiro emprestado ou ganhado ou a minharia por mês. Administre o valor que tiver. Porque o princípio que está em ação transcende o mundo físico. Essa parte aqui eu falo muito, né? Da nossa energia. Da gente focar naquilo. E tudo que a gente foca,
expande. Ele é também um princípio espiritual. Milagres financeiros acontecerão se você demonstrar ao universo que é capaz de controlar adequadamente as suas finanças. Depois de abrir a conta da liberdade financeira, crie na sua casa o pote da liberdade financeira e guarde nele alguma quantia todos os dias. Pode ser qualquer quantia, 5 centavos, 10 centavos, único real, que seja, ou todo o dinheiro trocado. Você recebeu o troquinho, coloca lá nesse potinho, que nós chamamos do famoso cofrinho. O valor não importa. O hábito, sim. O segredo, repito, é dar atenção diária ao seu objetivo de se tornar financeiramente livre. Os semelhantes se atraem. Dinheiro chama dinheiro. Deixe esse pote se tornar o seu imã que atrai dinheiro. Faça com que ele traga para a sua vida mais e mais riquezas e oportunidades de liberdade financeira. Tenho certeza de que não é a primeira vez que você ouve o conselho de poupar 10% dos seus rendimentos para investimentos de longo prazo. Mas talvez seja a primeira vez que alguém lhe diz para ter uma outra conta, a conta da diversão. Especialmente para você poder gastar e curtir. Um dos maiores segredos da administração de dinheiro é o equilíbrio. Por um lado, você deve poupar o máximo para ter condições de investir e ganhar mais dinheiro. Por outro lado, convém depositar 10% dos seus rendimentos na conta da diversão. Por quê? Porque temos uma natureza holística. Não podemos afetar uma parte da vida sem afetarmos outra. Algumas pessoas economizam ao extremo. Com isso, o seu ser lógico e responsável fica satisfeito, mas o seu espírito não. No fim, esse lado espiritual, ávido por satisfação, diz: chega, quero um pouco de atenção também, e sabota os seus resultados. Eu já me sabotei tanto, vocês não têm ideia como eu já me sabotei. Por isso que é muito legal estudar com vocês. Porque quando eu estudo com vocês, eu reaprendo tudo de novo aqui para colocar em prática. Porque a gente vai vendo aqui, olha quanta coisa que poderia estar melhor, mas eu fiz isso, eu me sabotei muitas vezes, porque eu não tinha minha conta ali da diversão. Então aí você fica o quê? Chega. Mas vamos reaprender novamente. O importante é que a vida está aqui para a gente sempre começar, sempre que for necessário, para que nós possamos aprender sempre. Se você apenas gasta, não só jamais enriquecerá, como a parte responsável do seu ser acabará fazendo com que você não curta as coisas com as quais depende o seu dinheiro, porque se sente culpado. Então a culpa o leva a gastar ainda mais como forma de expressar as suas emoções. Quem faz muito isso também é minha irmã. E aí é bom que se ela não assistir essa live aqui, eu vou falar para ela: olha, por favor, venha cá, vamos estudar, assista, porque a gente precisa aprender o mais rápido possível. Você se sente melhor durante um tempo, porém a culpa e a vergonha logo retornam. Nossa, como é horrível, né? Sentir vergonha de você mesmo, sentir culpado de você mesmo. É muito ruim isso. A única maneira de romper esse ciclo vicioso é aprender a administrar as suas finanças de um modo que dê certo. O objetivo primordial da conta da diversão é a sua satisfação. Ela lhe dará a oportunidade de fazer coisas que você normalmente não faria. Extravagâncias, como ir a um bom restaurante, pedir uma garrafa do melhor vinho ou champanhe. Ou alugar um carro para passear durante o fim de semana, caso você não tenha um. A regra que comanda a conta de diversão é: ela tem que ser zerada.
todo mês. Então, você guardou aquela conta de diversão, então todo mês você zera ela, para poder realmente satisfazer, para você se sentir realmente rico, empoderado, empoderada. Exatamente, viu? Zero. Você deve torrar mensalmente todo o dinheiro que tiver depositado de um modo que o faça sentir-se rico. Imagine-se, por exemplo, despejando cada centavo dessa conta no balcão de um hotel de alta classe para passar um final de semana ali. E como eu disse, uma extravagância. Para a maioria de nós, a única forma de respeitar o plano de poupança é compensá-lo com um plano que premie o nosso esforço. Outras finalidades da conta de diversão são fortalecer o seu músculo recebedor. E nós já falamos nas lives anteriores sobre treinar esse músculo recebedor. Eu recebo tudo que o universo tem de melhor para mim. E tornar mais divertida a administração do dinheiro. Além da conta da liberdade financeira e da conta da diversão, eu aconselho a criar outras 4 contas para dividir o seu dinheiro. Então vamos lá. Aqui ele está dizendo, você tem que separar 10% para a conta da poupança para despesas de longo prazo, 10% para a conta da instrução financeira, 50% para a conta das necessidades básicas e 10% para a conta das doações. Vou dizer outra vez. As pessoas de mentalidade pobre pensam que tudo depende dos rendimentos. Acredito que, para enriquecer, é necessário ter um salário nabalesco, um salário enorme, grande. Isso é uma grande bobagem. A verdade é que, se vocês administrar o seu dinheiro seguindo o programa que sugiro, terá grandes chances de se tornar financeiramente livre com rendimentos relativamente baixos. No entanto, caso controle mal as suas finanças, não conseguirá essa liberdade mesmo que tenha rendimentos elevados. Mesmo que você ganhe muito, mas se você não saber administrar. É por isso que alguns profissionais bem remunerados, como médicos, advogados, dentistas e até atletas, muitas vezes são duros. Afinal, não se trata de quanto dinheiro entra, e sim do que a pessoa faz com ele. John, um dos participantes do seminário, disse-me que na primeira vez em que ouviu falar em sistema de administração de dinheiro, pensou: saco! Por que diabos alguém gastaria o seu precioso tempo com essa bobagem? Mais tarde, ele percebeu que, se quisesse ser financeiramente livre, um dia também teria que saber administrar o próprio dinheiro como fazem os ricos. Como esse novo hábito não era algo natural para ele, John precisou aprender essa lição. Disse ter se lembrado de quando treinava para provas de triatlo. Era muito bom em natação e ciclismo, mas não gostava de correr. Sempre forçava os pés, os joelhos e as costas e ficava todo dolorido depois dos treinos. Durante a corrida, respirava com dificuldade e os seus pulmões queimavam, mesmo que ele não se empenhasse ao máximo. Detestava aquilo, porém sabia que, se quisesse ser um triatleta de primeiro nível, teria que aprender a correr e aceitar as consequências como parte dos custos da vitória. John decidiu, então, correr todos os dias. Após alguns meses, passou não apenas a gostar dessa atividade, como a ansiar pela hora do seu treino diário. Então, ele usou essa metáfora, de quando ele era atleta, para ele começar a investir.
Aconteceu-lhe exatamente a mesma coisa na área da administração do dinheiro. John começou detestando esse sistema, porém depois acabou gostando dele. Agora, aguarda pela chegada do pagamento para depositá-lo nas contas. E curte também monitorar o seu patrimônio líquido. Esse passou de 0 para mais de 300 mil reais e continua crescendo a cada dia. Olha que maravilha. Aprender, né? Tudo se resume ao seguinte: ou você controla o seu dinheiro, ou ele o controlará. Para controlar o dinheiro, você tem que administrá-lo. Nós ficamos por aqui hoje e vamos aprender a administrar nosso dinheiro. Mesmo que seja pouco, mesmo que você ache que você não tem como começar, vamos pegar esse ensinamento que ele nos trouxe hoje, a poupar, começar pelo R$1. Próximo mês 2, depois o próximo 4, depois o próximo 8. Vamos fazer, nem que for para poder, como que eu posso falar? Tirar a contraprova. Vamos ver se esse negócio dá certo mesmo? É como se fosse assim um teste de mágica. Vamos pagar para ver. Essa é a verdade. Vamos pagar para ver. Topa? Vamos? Prometo que eu me esforço. E daqui a um ano, vamos voltar para falar desse 33º princípio de riqueza. Beleza? Fechou? Fechou. Um ótimo dia. Abençoado a todos vocês. Um grande beijo.